Você sabe o que é uma seita? O que é uma heresia? Sabe, por exemplo, se somente as seitas é que pregam heresia? Ou existe algumas heresias que são pregadas também em alguns púlpitos e algumas igrejas que não são seitas? Então são assuntos como esse que eu quero falar com você na aula de hoje. Eu quero te convidar para a gente junto aqui aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e que você se prepare também para a aula deste domingo que está chegando agora. Vem comigo, se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho, faz a sua inscrição, compartilha com mais alguém, porque é importante para que você possa receber mais dos nossos conteúdos. E eu quero, antes de começar essa aula, desejar a você um feliz ano novo, um feliz 2025, que você seja ricamente abençoado nesse ano, seja cheio das bênçãos e da graça de Deus, que vai ser um ano de muito aprendizado, de muita vitória de Deus na sua vida. Esse é o meu desejo. Eu sou o pastor Renato Bromochenko, sou pastor aqui na Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Eunápolis e eu gostaria de convidar você a estar sempre conhecendo aqui o nosso trabalho, o nosso canal, as nossas aulas, para que você possa ficar inteirado de tudo que a gente faz aqui. Você também pode me seguir lá no meu Instagram, Renato Bromochenko, também, todas as nossas redes sociais, sempre o mesmo endereço, e você vai estar assim abençoando o nosso ministério e sendo abençoado também através de todos os conteúdos que a gente posta aqui durante a semana, tá bom? Dito isto, vamos à nossa aula de hoje, porque está com um tema maravilhoso esse início de trimestre. A nossa igreja resolveu tratar, né, nossa EBD aí, com o tema Em Defesa da Fé Cristã. Pensa numa revista maravilhosa, tratando sobre temas que já são discutidos há muitos anos, mas que vai ganhando roupagem nova na atualidade. E também trazer um alerta para você, não apenas sobre os temas, né, esses temas que estão citados na lição. A lição vai tratar sobre 13 temas importantes, mas a gente sabe que além desses 13 temas, existem muitas outras heresias, muitas outros ensinamentos ou falsas doutrinas que são ministradas também, e a gente precisa estar por dentro de cada assunto desse para que a gente possa combater os falsos ensinamentos da palavra de Deus. Então vamos comigo à nossa primeira aula de hoje, que vai falar sobre quando as heresias ameaçam a igreja de Deus. E é importante você entender qual é o nosso objetivo na nossa lição de hoje. Primeiro, eu quero te ajudar através dessa lição, é essa a intenção da lição, identificar as ameaças hereges que assolam a igreja de Cristo nos últimos dias. Então, ao final da aula, é interessante que você saiba identificar, que você consiga identificar quais são essas heresias, quais são esses falsos ensinamentos que têm acompanhado, né, ou têm ameaçado a igreja dos dias atuais. Segundo objetivo é apresentar o conceito da palavra apologética cristã. O que é essa palavra? O que significa para você essa palavra? O que significa para nós no conceito cristão? Para que você possa também defender, né, a palavra de Deus, ou melhor, se defender com a palavra de Deus. E terceiro, definir o que são as heresias. O que é uma heresia? Como é que ela se apresenta ao nosso tempo? Como é que ela se apresenta nos dias atuais? Para que você também possa compreender a palavra de Deus. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico. Distorce os pontos principais da doutrina, ou seja, qual é a finalidade de uma heresia? É distorcer a verdade central do evangelho, distorcer a mensagem do evangelho. Nós falamos, por exemplo, sobre a doutrina da Trindade. Então, o que uma heresia vai fazer? Ela vai distorcer essa doutrina. A gente fala sobre a doutrina do homem, né, que é como o homem foi formado, seu corpo, alma, seu espírito, né, a tricotomia, como é que o homem acontece com ele após a morte, né, o seu nascimento, a sua formação, a sua existência, a sua origem. Então, qual é a ideia da heresia? Distorcer todo esse pensamento para que você possa adquirir conceitos errados da palavra de Deus. Ela também faz o que? Ela confronta o cristianismo histórico, ela vem para distorcer toda a interpretação, toda a história do cristianismo, que lá desde os pais, né, da igreja, que vem trazendo todo o ensinamento cristão. Então há todo um cristianismo histórico sendo pregado, ministrado, e aí vem as heresias do presente século, disfarçadas das doutrinas do passado, das falsas doutrinas do passado, distorcendo o conhecimento das pessoas no presente. Ela cria problema para as igrejas e as famílias, elas dividem a igreja, elas dividem a família, e as heresias atuais são as mesmas, com a mesma roupagem, né, ou com uma roupagem um pouco mais nova aí, mas quando você vai examinar à luz da palavra de Deus, você percebe que não passa das mesmas heresias que sempre foram levantadas ao longo da história da igreja.
Olha o que diz Eclesiastes capítulo 1, verso 9, diz que nada há de novo debaixo do sol. Então, nós iremos, nessa aula de hoje, mostrar, né, que a doutrina cristã, ela é algo que quando você conhece ela, você toma conhecimento da verdade, você então passa a reconhecer o que é uma heresia. Então estudaremos as heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade em defesa da fé cristã nos nossos dias. O pastor Ezequias Soares é o escritor desse trimestre, né? Dessa aula desse trimestre, dessas aulas, e ele é um pastor, um grande pastor da igreja em Jundiaí, pastor da Igreja Assembleia de Deus, formado aí pela Universidade de São Paulo, tem formação também pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, então é um pastor com um conhecimento muito forte, muito grande, já é escritor de várias revistas, de vários livros. Vale a pena você conhecer um pouquinho sobre a biografia do pastor Ezequias Soares. E ele diz assim, né, no seu comentário de apoio à revista de Escola Bíblica, ele diz assim que as principais heresias da atualidade, elas são antigas e elas têm suas raízes nos velhos, né, nas velhas heresias da antiguidade. Algumas delas são apresentadas com a roupagem nova, outras com adaptações ou usando nova nomenclatura. Quando ou quem conhece os fundamentos das nossas crenças e práticas consegue discernir de longe os erros doutrinários das crenças que vêm ameaçando a ortodoxa cristã ao longo da história. Então, vamos aprender um pouco sobre a lição de hoje nesses 3 pontos que estão divididos a nossa lição. O primeiro ponto fala sobre as ameaças dos lobos vorazes. Essa é uma expressão que Paulo usa quando ele está se despedindo da igreja de Éfeso, está conversando com os anciãos, com os bispos ali da igreja, a liderança da igreja, e ele então começa a advertir os irmãos, dizendo que ele estava preocupado que logo após a sua partida iria levantar lobos ferozes ou cruéis, né, vorazes, que iam devorar o rebanho. Gente que iam, né, não iria perdoar o rebanho de Cristo, não ia poupar o rebanho. Então isso trazia uma preocupação para Paulo. Essa preocupação não é diferente da liderança de hoje. Os pastores também preocupados com essa situação, né, preocupados com todo esse movimento que tem se levantado nos nossos dias, é que a nossa revista de escola dominical vem tratar sobre esse assunto. E então, no primeiro ponto, as ameaças dos lobos vorazes, é preciso, para combater essa ameaça, para combater esse perigo que a igreja enfrenta, a gente precisa dos cuidados pastorais que é apresentado no primeiro subponto da nossa revista. Então, qual é a função primordial do pastor? É alimentar o rebanho, guiar e proteger a igreja de Deus. Então, essa é a função primordial. E isso ele não faz por meio próprio, por vontade própria, né? Com os seus próprios recursos. Isso ele faz com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela alimenta, ela guia e ela protege o rebanho. Veja que em Lucas capítulo 15, quando Jesus contou aquela parábola, né, das 100 ovelhas, ele mostra aquele cuidado especial que aquele bom pastor tem pelas ovelhas. Aquele bom pastor foi capaz de deixar as 99 ovelhas ali no aprisco e ir em busca daquela ovelha que estava perdida, daquela ovelha que estava desaparecida. Ele arriscou tudo ali, mas ele foi buscar. Então o pastor é aquela pessoa que é capaz de dar a vida, de proteger o rebanho de Cristo a qual o Senhor lhe confiou. Então essa exortação é aos líderes da igreja, visando proteger os irmãos, as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do evangelho. E esse cuidado ele já era apresentado nos próprios ensinamentos de Jesus. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 7, verso 15, verso 18, verso 20, quando Jesus adverte os seus discípulos, dizendo: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas que interiormente são o quê? Lobos devoradores. Veja mais da frente que Jesus vai dizer: não pode a árvore boa dar frutos, né, dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Jesus já estava advertindo a igreja, orientando os seus discípulos, que esse tipo de perigo a igreja ia correr. Haveria as heresias, haveria os falsos mestres, os falsos pastores, haveria os falsos obreiros, haveria aqueles que iriam ensinar a palavra de modo errado. E Paulo está advertindo a igreja, fazendo aquilo que o próprio Jesus também já estava advertindo há muito tempo, mostrando que a igreja precisava ter cuidado com as falsas heresias.
Veja o que a Bíblia de estudo e aplicação pessoal vai dizer para a gente. Diz assim: Jesus diz que devemos ter cuidado com aqueles cujas palavras parecem religiosas, mas que são motivadas por dinheiro, fama ou poder. Você pode, por exemplo, identificar quem são eles porque os seus ensinos costumam minimizar, diminuir a pessoa de Cristo e glorificar a si mesmo. Então são pessoas que ao pregar o evangelho, ao ministrar o evangelho, não é a pessoa de Jesus que está sendo exaltada, não é a pessoa de Cristo que está sendo o centro do evangelho, é a pessoa dele. Ele está se colocando numa posição superior, se brincar, até o próprio Cristo. Então são pessoas que estão atraindo, como diz Paulo, seguidores para si, adeptos para si, e não pessoas que vão seguir o evangelho e serem exemplos da pessoa de Cristo. Veja que o conteúdo dessas pessoas são motivadas por dinheiro, por poder, por ganância, são motivados apenas os seus ensinos para minimizar a pessoa de Cristo e exaltar os seus próprios feitos, os seus próprios atos, a sua própria vontade. Ainda a Bíblia de Estudo Pentecostal diz que além de alimentar o rebanho de Deus, o verdadeiro pastor deve ser diligentemente, ele deve diligentemente resguardá-las dos seus inimigos, protegê-la. E Paulo faz um apelo veemente, impõe uma solene obrigação sobre todos os obreiros da igreja, dizendo que todos precisam proteger a igreja, defender a igreja diante dos ataques que viriam dos próximos lobos. Então Paulo está conclamando aqueles líderes naquela despedida para proteger o rebanho, para proteger a igreja do Senhor. E ele diz, olha, depois da minha partida, aqui está o quê? Uma voz profética, uma palavra profética, referindo-se ao avanço dos hereges no seio da igreja no futuro. Paulo estava tendo uma visão do que iria acontecer logo após a sua partida, do que estaria para acontecer nos dias atuais, no futuro. Então eles estavam orientando. Então Paulo usa a palavra aqui, gente, dizendo lobos cruéis, para identificar os falsos doutrinadores. Então Paulo, ele diz assim em Atos capítulo 20, verso 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Olha essa versão na NVT como diz, sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Então Paulo já estava ali movido pelo Espírito Santo, percebendo o que iria acontecer com a igreja, e ele estava então já orientando a igreja a ter esse cuidado logo após a sua partida. A presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Às vezes, por mais que a liderança ensina, por mais que a liderança venha combatendo as falsas heresias, os falsos ensinos, a palavra de Deus sempre irá surgir falsos ensinadores, falsos movimentos que irão trazer as heresias para o seio da igreja para distorcer assim o evangelho de Cristo. Havia entre o povo hebreu falsos profetas e haveria de surgir no meio da igreja falsos mestres. É isso que Paulo está deixando para nós. E segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, diz a mesma coisa. E diz, também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente, de forma aveludada, acobertada, heresias de perdição. Então já estava presente no período apostólico e não é diferente nos dias de hoje. Judas capítulo 1, verso 4 diz assim, porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Veja que os próprios apóstolos já estavam percebendo que iriam surgir essas heresias. E essa é uma das razões pelo qual nós temos a palavra de Deus, as escrituras, porque é ali que mantém-se a base de ensinamento da igreja. Então, qualquer ensinamento que não esteja fundamentado nas escrituras ou que quer sobrepor as escrituras, já é uma deturpação, já é uma heresia, já é uma ameaça ao verdadeiro evangelho de Cristo.
Veja, por exemplo, a revista do Ensinador Cristão, ela traz para nós dizendo assim uma frase, né, um complemento para esse ensino, dizendo assim: durante os primeiros anos do cristianismo, as heresias surgiram na tentativa de distorcer a doutrina a respeito da natureza de Cristo, bem como corromper a conduta de milhares de cristãos no tocante à obediência aos preceitos da palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo alertou que essa investida maligna iria se intensificar após a sua partida. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Mas agora vamos ao terceiro subponto sobre a origem dos falsos mestres. Como é que surge? Aonde é que surgem esses falsos mestres? E aqui é bom que você dobre a sua atenção para você compreender o que eu quero dizer aqui. Os lobos vorazes, eles surgem aonde? Dentro da igreja. Olha o que Paulo diz: dentre vós mesmos, e diz, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si e não para Cristo. Essa é a característica dos falsos ensinadores, dos falsos mestres, dos falsos doutores que surgirão em nossos dias. E aí você precisa ter muito cuidado. Existem grupos que são seitas, e eu vou até evitar ficar falando o nome de seitas aqui, depois nós vamos estar tratando sobre vários pontos, e o próprio autor da lição recomenda, né, que esse termo de seitas, né, já é um termo que já é soado como pejorativo. Quando você classifica uma determinada igreja, uma determinada denominação como uma seita, ela já se sente como um grupo ofendido. Então a gente não tem a ideia aqui de ofender ninguém, a gente quer convencer as pessoas, mostrar para elas o que a palavra de Deus diz, para que elas possam se convencer dos seus erros e se converterem ao Evangelho de Cristo. Mas a partir dos ensinos que nós vamos ministrar aqui, você já vai começar a compreender quais são essas seitas e quais são as heresias que são pregadas. Então eu quero que você faça uma distinção entre isso. Existem as seitas que tudo que elas pregam, todo o seu conteúdo ou suas heresias são institucionalizadas. A instituição completa prega aquelas heresias, prega aquele movimento, prega aqueles ensinamentos. Mas existe também igrejas, denominações que não são seitas, mas que dentro delas também tem heresias, certo? Então existe, por exemplo, seitas que já tem lá institucionalizado, né, toda a sua denominação completa, pregam uma heresia, ensinam uma heresia, e existem igrejas que são consideradas verdadeiras, sérias, mas que dentro dela existem lideranças que estão distorcendo a palavra e trazendo as heresias. E é isso que você tem que ficar atento. Porque às vezes as pessoas só querem apontar para fora, dizer, não, aquela liderança, aquela denominação, aquela religião, aquela igreja, mas às vezes dentro de muitos púlpitos, dentro de muitas igrejas, já existem as falsas pregações, os falsos ensinos sendo ministrados, e a gente precisa tomar cuidado. Eu vejo, por exemplo, um alerta aqui sobre as questões dos ensinamentos na internet. Né? Hoje é muito fácil você gravar um vídeo, como estou fazendo aqui, você pega o próprio celular, coloca na sua frente e grava uma mensagem. Mas veja que muitos dos ensinos falsos que aparecem na internet, eles só são a ampliação do próprio púlpito, porque são recortes de mensagens de púlpito e são levados para a internet. Então você tem que tomar muito cuidado para não achar que só o conteúdo gravado é que é um perigo, que você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado onde você estiver ouvindo qualquer pregação do Evangelho. Veja que a igreja de Bereia, os bereanos, ouviam os apóstolos e tinham o maior cuidado de conferir se o que eles estavam dizendo estavam de acordo com as Escrituras. Então você precisa tomar muito cuidado aonde você estiver ouvindo a palavra, seja ela gravada pelo celular, dentro de uma igreja ou dentro de uma sala como eu estou, dentro de um quarto, na rua, dentro de um carro, não importa. Todo o conteúdo ministrado no púlpito ou fora dele, não importa onde está sendo pregado, na rua, no rádio, na televisão, onde estiver sendo pregado, precisa ser analisado por você, porque é do meio da igreja, dentre vós mesmo, que irão surgir homens que vão falar coisas perversas para atraírem discípulos para si e não para Cristo. As pessoas não estão se tornando discípulos de Cristo, estão se tornando discípulos de determinados líderes, discípulos de determinados ensinadores. São pessoas que, ao invés de serem exemplos de Cristo, de se parecerem com Cristo, estão se parecendo com homens, estão se parecendo com pessoas. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque Paulo nos convida a ser imitador dele como ele era de Cristo. Então Paulo não é o modelo é Cristo. Tome muito cuidado com isso. Eles
Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras. Veja, por exemplo, o que diz na NVT, na versão, o mesmo verso 20, o mesmo verso 30 do capítulo 20. Até mesmo entre vós se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores para si, de atrair as pessoas, não para que elas sigam o evangelho de Cristo, sejam exemplos do rebanho, ou trabalhem de acordo com a palavra de Deus, mas para que sejam discípulos de si e não discípulos da palavra de Deus. Então, há hoje muitas pessoas que usam redes sociais, né, para ampliar a sua pregação, e nada contra isso, você pode usar a sua rede social para você ampliar. Muitas igrejas hoje já estão transmitindo os cultos, né? A nossa Igreja Assembleia de Deus em várias denominações pelo país já tem as transmissões dos cultos nas redes sociais, né? Ensinamento de escola bíblica dominical através das redes sociais, nenhum problema. Mas muitos usam as redes sociais agora de forma para ampliar, né, os seus falsos ensinos, as suas falsas mensagens, para que possam tentar persuadir mais pessoas a viverem o erro, né, a viverem na prática do erro, ou distorcerem as Escrituras e deixarem de serem discípulos de Cristo. Oferece um novo evangelho e acabam considerando seus discursos mais modernos e tratando a Bíblia como desatualizada. Já até apareceu alguns dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, numa linguagem mais atualizada, porque a Bíblia tem algumas linguagens que ferem muito as pessoas, e assim por diante, querem atualizar a versão da Bíblia. E eles fazem o quê? Divulgam isso através das redes sociais, como através de televisão, do rádio, ou outros meios de comunicação. As redes sociais, como é o meio social de comunicação mais eficaz do tempo presente, então é preciso tomar-se muito cuidado com o que você ouve, né? Com o que você está ouvindo. Quem é que você está ouvindo? Quem é que está lhe instruindo a palavra? Você confere aquilo que você está ouvindo? Quem é que são as pessoas que são convidadas para pregar no púlpito da igreja? Qual é o caráter dessas pessoas? Essas pessoas estão ensinando com que finalidade? Né? Por ganância, é por dinheiro, é por poder, né? É para atrair seguidores para si ou seguidores para o evangelho de Cristo. Então é preciso tomar muito cuidado com o que você ouve no tempo presente. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 13 e 15, ele diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, a fim de que dos quais será conforme as suas obras. Então estamos vendo aqui a importância de estudar apologética, de estudar a palavra de Deus, para que nós possamos combater essas coisas. Um aspecto importante que caracteriza uma heresia é a sua tentativa de criar uma nova versão do evangelho. É tentar criar uma nova roupagem, uma nova palavra, para tentar dissimular as pessoas a viverem aquele perfil de ideias, de ideologias, fora daquilo que é a palavra de Deus. Mas vamos ao nosso segundo ponto sobre o que é apologética. Qual é a finalidade de estudar apologia, ou o que é o significado dessa palavra apologética? É muito fácil, não é tão difícil como você pensa. Às vezes, quando você ouve a palavra apologética, você acha que você tem que ser um erudito, um cara formado, ter tantos conhecimentos para você ser um apologeta. Não. Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo literalmente significa defesa, resposta, porque essa é a ideia da nossa revista, a defesa da fé cristã. Quando você defende aquilo que você crê, aquilo que você acredita, então você está sendo um apologeta. Você está usando a apologia cristã para defender-se de qualquer questionamento da palavra de Deus. Quando alguém te questiona por que você é cristão, por que você segue a Cristo, né? Por que você vai à igreja, por que você lê a Bíblia. Então quando você responde essa pessoa, né, que você argumenta dizendo: eu leio a palavra de Deus, né, eu leio as escrituras da Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, é o que me orienta para seguir o evangelho, para ser uma nova criatura, para ser uma nova pessoa. Então essa resposta que você dá é apologia, ou é apologética, né? A palavra apologética é a defesa da fé cristã. Isso é apologia cristã. Então veja, por exemplo, o termo traduzido por responder em 1 Pedro 3,15 é apologia. Diz assim: e estáis sempre preparados para responder. Essa palavra responder aqui, com mansidão, temor, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, se alguém lhe perguntar a respeito de sua esperança,
esteja preparado para explicar essa pessoa. Então isso é apologia cristã, é se defender, é defender a sua fé dentro da palavra de Deus. E ele diz para responder com mansidão, com temor a qualquer pessoa que vos pedir. Então não precisa magoar ninguém, ferir ninguém, né, afrontar ninguém, é responder. A pessoa lhe questionou, você tem a capacidade de, com mansidão, com temor, responder a qualquer pessoa. O cristianismo ele é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática. Então, de forma sistemática, por método, através do ensino da palavra de Deus, você vai responder essa pessoa e essa pessoa vai conhecer a palavra, vai ouvir a palavra e sair melhor do que quando ela chegou para conversar com você. Essa é a finalidade de ser um apologeta, né? É usar a apologia cristã para defender a causa ou a razão daquilo que você prega, daquilo que você ensina. Devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento, é o que diz a palavra. Veja que é de todo o coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Então, servir a Cristo não é servir de forma irracional, é servir de maneira inteligente, através do entendimento e da compreensão da palavra de Deus. Mas vamos ao nosso segundo subponto, que defesa, né? A que defesa Paulo se refere no verso 16? A defesa, né, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos, e isso diz respeito à doutrina cristã. Não quer dizer que você vai defender a você mesmo. Lógico que você pode se defender, mas o argumento aqui de apologia cristã é a defesa da doutrina cristã, do ensinamento da palavra de Deus. Ainda que o texto esteja se referindo, né, à resposta a uma acusação formal no ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã. Você pode estar sendo questionado no tribunal, questionado em algum lugar, e ali você vai fazer até uma própria defesa, mas colocando sobretudo a palavra de Deus, que é o que Paulo faz diante de Festo e de Agripa, né? Quando ele estava na audiência em Atos capítulo 26. Ele estava na audiência, sendo ali julgado pelo Sinédrio, pelos romanos, melhor dizendo, e ali Paulo apresenta a sua defesa, e na defesa que Paulo faz diante de Agripa e Festo, veja que eles chegam a ficar convencidos, dizendo que Paulo, rapaz, você está quase louco, quase que você me convenceu, eu estava me convencendo do evangelho. Então veja que Paulo está mostrando que ele estava defendendo ou fazendo uma defesa do evangelho de Cristo, ao mesmo tempo que ele estava se defendendo, porque ele estava sendo acusado de heresias, de espalhar heresias, né? E ele vai mostrar o fundamento da sua pregação, da sua palavra, defendendo a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Então, por que nós devemos combater as heresias? Primeiro, para a própria defesa própria, né? Devemos saber que aquilo que os grupos, né, ensinam, qual é a forma de refutar isso. A gente precisa tomar conhecimento do que é que cada seita, o que cada denominação está ensinando por aí, né? O que cada grupo herético tem ensinado nos nossos dias. E aí você se defende a sua própria fé, a sua própria base, quando ele diz, por exemplo, Paulo diz para Timóteo, capítulo 4, verso 16, na primeira carta: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, primeiro, você deve combater as heresias, né? Nós devemos combater para a defesa da nossa própria fé, da nossa própria base e defesa da doutrina de Cristo. Segundo, para você ajudar os outros na compreensão da fé, principalmente os que rejeitam de forma inconsciente. Que há pessoas que eles nem sabem que estão rejeitando a boa palavra de Deus, são pessoas sinceras, mas estão sendo ensinadas de forma errada e acabam guardando para si as heresias. Pessoas sinceras que buscam servir a Deus e precisam conhecer essa palavra. Você precisa alcançar essas pessoas através da palavra de Cristo. Veja, por exemplo, retendo firme a fiel palavra, que conforme a doutrina, para que sejam poderosos, tanto para admoestar com a sã doutrina, para convencer os contradizentes. Aquelas pessoas que entram em contradições ou estão tentando se contradizer ou contradizendo a palavra de Deus. Você precisa convencer essas pessoas. E é importante, sempre importante, de forma respeitosa
e com argumentos e fundamentação bíblica. Não precisa de respeitar ninguém. Né? Não havia um amigo meu que ele sempre dizia assim para mim: quando se aumenta o tom, se começa a gritar, atacar as pessoas, é porque se perdeu, né, a razão, o raciocínio do que se está falando, se perdeu o fundamento da lógica. Então, toda vez que você precisa agredir alguém verbalmente, atacar alguém verbalmente, é sinal de que você já não está tendo argumento para convencer essa pessoa. Então, a melhor coisa é você parar e não conversar mais sobre o assunto. Então, converse com as pessoas, amando essas pessoas. As pessoas às vezes vêm falar com você, conversar com você, e elas querem ser convencidas. Então, você vai tentar mostrar para essas pessoas o que é a palavra de Deus. Uma vez eu cheguei para uma pessoa, né, um familiar, e essa pessoa me perguntou alguns assuntos da Bíblia. Por que vocês ensinam isso aqui, essa denominação que eu nasci nela e estou, né, aqui nela há muitos anos e ensina dessa forma? Me explique aqui. Eu disse: você está disposto a ouvir? Eu disse: sim. Então eu peguei a Bíblia e fui lendo alguns textos da Bíblia, mostrando ali, né, alguns versículos da Bíblia, a própria leitura da Bíblia. Fiz questão de pedir até a Bíblia da pessoa mesmo, que ela tinha dentro de casa. Disse: me dê essa Bíblia sua aqui. Deixa eu te mostrar alguns textos aqui importantes. E aí, a partir daqueles textos, aquele texto foi clareando a mente daquela pessoa. Era uma pessoa que estava interessada em aprender, em ser convencida. Agora, às vezes você entra num debate, uma discussão que não vai trazer edificação, não vai trazer nada, a pessoa jamais vai mudar o pensamento dela, você jamais vai mudar o seu. Então, tem debates que não vale a pena você ficar discutindo, porque não vai chegar a lugar nenhum. Então, deixa a pessoa seguir o caminho dela, você segue o seu, para evitar um debate, uma coisa que só vai ofender um outro e não vai chegar a lugar nenhum. Às vezes são pessoas que não querem ser convencidas, estão decididas, né, cauterizadas aquilo ali a ponto de agredir, de ficar nervosa. Então, não vale a pena você entrar nesse tipo de debate. O êxito é garantido quando se está nos domínios do Espírito. Então, estando guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo falando através de você, vai convencer a pessoa que está do outro lado, quando nós vamos refutando essas pessoas através da palavra do Senhor. E nós vamos ao nosso terceiro ponto: o que são as heresias? Seitas e heresias. A palavra heresia do Novo Testamento ela é traduzida por seitas e heresias, em alguns casos. Por exemplo, diz Atos 5,17. E levantando-se o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus. Então veja que ali, em alguns casos, heresias e seitas são muito parecidos. Veja, por exemplo, 1 Coríntios 11,19. A ele até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então o cristianismo, inclusive no primeiro século, foi chamado de seita por não cristãos, que não conheciam o evangelho e se opunham a ele. Então nós temos achado que este homem é uma peste, né? Eles falam isso aqui de Paulo, né? Um promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e o principal defensor da seita dos nazarenos. Então eles chamavam de seita isso aí, assunto discordante ou desentoante daquilo que eles ministravam. Então a palavra seita ela é usada para designar as religiões hetero-ortodoxas. O termo já desgastado hoje, ele traz um tom muito pejorativo. Quando você usa para essas igrejas que não são ortodoxas, né, quando você chama determinadas denominações de seitas, eles se sentem ofendidos e acabam nos debates. Inclusive eu vi recentemente um debate se lamentando disso. Então acaba se ofendendo muito. Então veja o que a recomendação do escritor da revista. Nós não devemos aplicar esse texto. Devemos saber como aplicar, como falar, para não ofender a pessoa que está do outro lado num debate, conversando, querendo ser esclarecido. Não, você está aí, é demônio, é o diabo, e você começa a ofender a pessoa. E a pessoa, em vez de aprender, se fecha e não consegue compreender a palavra de Deus. Então ninguém gosta de ver sua religião considerada como seita. Isso aqui é o conselho do pastor Ezequias Soares, estou lendo o texto dele. E ele diz assim: por isso não se recomenda em nossos dias rotular esses grupos de seitas, pois se desejarmos ganhar essas pessoas para Jesus, precisamos nos aproximar delas. E não é dessa maneira que vamos conseguir isso. Então é aconselhável usar termos como grupos ou doutrinas inadequadas, diferentes ou grupos religiosos heteroortodoxos, ou ainda outros movimentos que não professam nossa fé e nem a mesma doutrina. Então tem que ter sabedoria
para não ofender o outro que pensa diferente de você, para que você saiba como introduzir, como conversar com essas pessoas e trazê-las para o Evangelho de Cristo. Está compreendendo? Então vamos já caminhar para a nossa finalização, para a nossa aula não ficar muito longa hoje. As heresias do Novo Testamento, elas aparecem com o sentido de partido ou espírito sectário e nem sempre representam uma ruptura. Veja, por exemplo, que fariseus e saduceus conviviam no mesmo grupo, dentro da própria religião do judaísmo. Porém, eram duas facções ou uma divisão que havia entre pensamentos diferentes dentro daquele mesmo segmento. Então veja que Paulo está advertindo a igreja que haveria divisões dentro da própria igreja. E Paulo estava condenando isso, dizendo que não haja entre vós dissensões, heresias, coisas semelhantes a essa, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a gente precisa evitar as heresias que são ministradas dentro do corpo de Cristo para dividir o rebanho, para dividir a igreja. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as heresias que são apresentadas. Nós vamos falar sobre essas heresias nas próximas aulas e algumas modernas heresias que são ensinadas em igrejas que não são seitas. Que existem as heresias ensinadas pelas igrejas que são seitas, pelos grupos que são seitas, e existem também heresias que são ensinadas por aquelas que não são consideradas uma seita, mas está ensinando muita coisa, distorcendo o evangelho, distorcendo a palavra de Cristo, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, heresias da perdição. É o que a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, vai dizer. Nessa passagem, apresenta o sentido de erro doutrinário. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição ou perdição. Então as heresias, elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, à Trindade, ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo, ao ser humano, à natureza, ao pecado, à salvação, à origem, ao destino, aos anjos, à igreja e às Escrituras. Sempre haverá heresias distorcendo os ensinamentos da palavra de Deus. E você precisa ter muito cuidado, pois você vai ouvir as heresias na faculdade, você vai ouvir as heresias às vezes no rádio, você vai ouvir as heresias às vezes na escola, você vai ouvir heresias em vários lugares, vão ser ministradas heresias. E às vezes até dentro da própria igreja também. E aí você tem que ter muito cuidado com o que você ouve para ver se está de acordo com as Escrituras ou está desentoando das Escrituras. Por isso que é necessário conhecer o original, o verdadeiro, para assim se conhecer o falso. Segundo um comentarista que eu estava ouvindo, ele falando que o que é ensinado às pessoas na hora de identificar um dinheiro falso é conhecer o novo. Então, quando você quer conhecer o dinheiro novo, a nota falsa, você precisa conhecer a nota verdadeira. Então, você vai pegar a espessura, né, do papel, o peso da lâmina, a forma que tem ali alguns símbolos ou enigmas ali escondidos ali que demonstra que aquela cédula é original. Quanto mais você conhece o original, mais você consegue identificar o que é falso. Então, só assim para se combater essas heresias de perdição. E aí diz mais ainda. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. E há muitos segmentos que chegam ao ponto de negar ao próprio Cristo, chegam a negar o próprio Jesus. E isso se torna um erro gravíssimo, trazendo um sério problema para essas pessoas, para essa geração dos dias atuais. Mas que Deus tenha sempre misericórdia de cada um de nós e de cada pessoa que precisa seguir a Jesus Cristo. Veja o que João 14, verso 6 diz. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, meu querido, que nesta aula deste domingo, você possa compreender o verdadeiro sentido do Evangelho de Cristo. E eu quero concluir dizendo que os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã. Eles deram respostas firmes, eles combateram os falsos ensinos e as falsas heresias. O Novo Testamento mostra essa luta acirrada contra as falsas doutrinas dos falsos mestres. É tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos.
Judas, verso 1, 3, ele diz: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada a cada um dos santos. Então, estamos a fazer pela verdade o que os agentes das heresias estão fazendo pela mentira? Será que estamos dispostos a lutar tanto pela verdade quanto os agentes da mentira estão lutando pela mentira? Tome cuidado, pense nisso, reflita sobre a palavra de Deus. Eu espero que essa aula de hoje te abençoe. Não deixa de seguir o nosso canal, de dar um joinha, de ativar o sininho e de se inscrever aí para que você venha ser sempre abençoado pela palavra de Deus. Ficamos por aqui, Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus Cristo.